A escuridão da noite envolvia a antiga biblioteca da faculdade, onde eu, um estudante de psicologia, estava imerso em uma pesquisa sobre fenômenos paranormais. O professor havia mencionado um livro raro, Estudos do Desconhecido, que supostamente continha relatos de experiências de pessoas que se aventuraram em busca de respostas sobre o que acontece após a morte. Depois de horas vasculhando prateleiras empoeiradas, encontrei o volume. As páginas estavam amareladas e cheiravam a mofo, mas algo na capa chamava a minha atenção, um símbolo grotesco, como uma estrela de 5 pontas cercada por linhas distorcidas. A curiosidade me consumiu. Com uma lanterna em mãos, comecei a ler. Os relatos eram de arrepiar, de indivíduos que, após invocar espíritos, ficaram presos entre o mundo dos vivos e dos mortos. Alguns descreviam ver seus próprios corpos em estado de decomposição, enquanto outros falavam sobre entidades que sussurravam seus nomes, pedindo ajuda. O clima na biblioteca tornou-se opressivo, e eu me perguntei se era apenas minha imaginação. Ao virar a página, algo caiu de dentro do livro, uma fotografia em preto e branco de um grupo de estudantes ao redor de um altar. Um deles me parecia familiar, a expressão no seu rosto era de terror absoluto. Senti um frio na espinha, como se aqueles olhos me seguissem. Tentei me convencer de que era só uma coincidência, mas a imagem me atormentou. Naquela noite, voltei para o dormitório, a mente cheia de questionamentos. Ouvia sussurros em cada esquina, como se as sombras estivessem se aproximando. Após uma semana de pesquisa intensa, decidi fazer um experimento, e eu invocaria um espírito para confirmar as histórias que lera. Minhas colegas de classe tentaram me dissuadir, mas a necessidade de descobrir a verdade era maior. Escolhi uma noite de lua cheia e montei um círculo de velas no quintal do dormitório. Repeti as palavras do ritual que encontrei no livro. À medida que o ar se tornava denso, uma brisa fria percorreu meu corpo, e a chama das velas dançou de forma inquieta. Então, a visão de um rosto surgiu à minha frente, o mesmo estudante da foto. Ele sussurrou: "Por que você fez isso?" A terror tomou conta de mim. Antes que pudesse reagir, as velas se apagaram e um grito ecoou pela noite. Eu estava preso em um labirinto de escuridão, incapaz de me mover. A presença de algo maligno se fez sentir, uma força que desejava me arrastar para o abismo. Por fim, a luz da manhã surgiu e eu acordei no quintal, cercado pelas velas ainda apagadas. O livro estava ao meu lado, mas a foto desaparecera. Desde então, não consegui me livrar da sensação de que ele ainda está por perto, vigiando-me. Toda noite, ao fechar os olhos, vejo seu rosto. Ele sussurra palavras que não entendo, mas sinto que ele sabe o que fiz. Agora, sempre que olho para a escuridão, percebo que as sombras não são apenas sombras, são as almas que não conseguiram escapar. E a pesquisa? O que descobri? Às vezes, a ignorância é uma bênção. Acordei naquela manhã com uma notificação estranha no meu celular. Era uma mensagem de um amigo que sempre foi bem-humorado, mas algo na forma como ele escreveu me deixou inquieto. "Você já ouviu falar do OnlyFans?" Pensei que ele estava apenas tentando me provocar. Mas a mensagem seguinte, enviada minutos depois, fez meu coração acelerar. "Você precisa ver isso." Curioso, entrei no aplicativo e comecei a explorar. O que parecia ser uma plataforma comum rapidamente se transformou em algo mais sinistro. Havia perfis de pessoas que compartilhavam conteúdo exclusivo, mas algumas fotos pareciam muito mais do que apenas nudismo. Olhares vazios, sorrisos que não eram sorrisos, algo estava errado. Conforme deslizava para baixo, comecei a notar um padrão. Muitas das imagens eram de pessoas que eu conhecia, todas com a mesma expressão desolada, como se estivessem perdidas em um transe. Tentei ignorar o que estava vendo, mas as imagens pareciam puxar-me para mais perto, como se quisessem me engolir. Desci mais alguns perfis e cheguei a uma conta chamada O Vidas Quebradas. Não era apenas uma conta comum, as descrições eram perturbadoras. Última chance antes de desaparecer era a tagline de cada post. A cada clique, um novo rosto, uma nova história trágica. Eu estava sendo atraído para uma espiral de desespero que me deixava cada vez mais ansioso.
De repente, uma notificação surgiu na tela. Você recebeu uma mensagem de @Vidas Quebradas. O medo tomou conta de mim. Hesitei, mas a curiosidade me dominou. O que poderia ser tão urgente? Ao abrir, vi uma mensagem de voz. O som estava distorcido, mas as palavras foram claras e não é apenas conteúdo. Se você entrar, você não sairá. Coração disparado, fechei o aplicativo, mas a imagem de cada uma das pessoas me assombrava. Eu conhecia cada um deles, os colegas, amigos e até familiares. Algo sinistro estava acontecendo, e eu estava prestes a me tornar parte da história deles. No dia seguinte, recebi mais mensagens de amigos preocupados. Eles estavam desaparecendo um a um. A plataforma não era apenas um espaço virtual, era um portal. E eu, por curiosidade, havia olhado para o lado sombrio da internet. Antes que pudesse processar tudo, meu celular vibrou. Uma nova notificação de Vidas Quebradas. Você está sendo observado. Venha até nós, ou seja consumido por suas próprias escolhas. O desespero me paralisou. A noite seguinte, quando o sono me pegou, sonhei com as faces dos desaparecidos. Todos me olhavam com uma expressão de súplica. Era como se dissessem que eu era o próximo. Despertei em pânico, molhado de suor, com a certeza de que algo estava errado. Não era apenas um sonho. Uma sensação de que estava sendo vigiado. O único som que ecoava na minha cabeça era o daquela mensagem distorcida. Decidi desinstalar o aplicativo, mas a tela estava em branco, e o ícone permanecia. O que eu não sabia era que agora fazia parte do OnlyFans mais obscuro, aquele que ninguém deveria conhecer. O único jeito de escapar era encontrar os que estavam perdidos antes que a plataforma me absorvesse completamente. Mas com cada segundo que passava, mais difícil se tornava. As notificações continuavam, e a última que recebi foi a mais aterradora de todas: você é o próximo. Não haverá escapatória. O sol se punha atrás das montanhas, lançando sombras longas e sinistras sobre a pequena cidade. Enquanto a maioria dos habitantes se preparava para o fim de mais um dia, eu me via preso em um ciclo de rotinas que me deixavam inquieto. Havia algo de errado na atmosfera, um pressentimento que crescia a cada dia. Eu trabalhava em uma loja de antiguidades, um lugar que guardava segredos do passado. Sempre que um cliente entrava, uma estranha sensação me envolvia, como se as relíquias que cercavam o lugar estivessem sussurrando histórias macabras. No entanto, havia uma regra que todos respeitavam: nunca tocar na caixa de madeira no fundo da loja. Certa noite, quando o último cliente saiu, não consegui resistir. A curiosidade era insuportável. A caixa estava lá, envolta em uma aura sombria. As mãos tremiam enquanto eu me aproximava. O ar parecia gelado, e um vento gelado soprou pela loja, como um aviso. Mas algo dentro de mim queria saber o que estava ali. Ao abrir a caixa, um cheiro de mofo e decomposição me atingiu. Dentro, havia uma boneca antiga, seus olhos escuros pareciam me seguir. Uma sensação de desespero tomou conta de mim. Lembro-me de ter ouvido sussurros, como se a boneca estivesse tentando me contar algo. As palavras eram incoerentes, mas a emoção era clara: cuidado, não toque. Fechei a caixa, mas algo mudou naquele momento. A loja parecia diferente, como se a luz tivesse se apagado. As sombras dançavam ao meu redor, e o silêncio era ensurdecedor. Olhei para a boneca novamente, e ela estava lá, olhando para mim, sua expressão inalterada. A sensação de que algo estava prestes a acontecer crescia a cada segundo. Naquela noite, decidi ignorar o aviso. É só uma boneca, pensei. Mas ao deitar, não consegui dormir. Acordei no meio da noite com um sussurro ao meu lado. Você não deveria ter tocado. O frio na espinha me fez levantar da cama, mas o que vi paralisou meu corpo. A boneca estava ali, no pé da minha cama, sorrindo de uma forma perturbadora. Você não deve ter quebrado a regra, ela disse, sua voz ecoando em minha mente. O desespero tomou conta de mim. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia.
A boneca se aproximou, suas mãos frias tocando meu rosto. Agora você pertence a mim, sussurrou. Fechei os olhos, mas a visão dela permanecia, como uma sombra persistente. Senti a escuridão me envolvendo, e tudo se apagou. Quando acordei, não estava mais em minha cama. A loja estava em torno de mim, e a boneca estava novamente dentro da caixa. O aviso ecoava em minha mente: não toque. Ninguém nunca soube o que aconteceu naquela noite. A loja continua aberta, e a regra permanece intacta. Mas sempre que alguém se aproxima da caixa, eu sinto a presença dela, e o aviso que ecoa na minha mente me lembra: uma regra quebrada nunca é esquecida.